Vamos entrar um pouquinho nessa questão da Argentina, porque é bem interessante isso. O que vocês acham que vai dar por lá, hein? Milei tá crescendo nas pesquisas, crescendo. Hein? E aí? Tudo indica que vai dar Milei. Será? Não, não garanto. Não garanto. Não cravo porque tem mais uma semana. Não, é o seguinte... Eu ainda sou governo, ainda acho que vai dar o massa. Que na hora do vamos... A máquina pública vai funcionar, a máquina das prefeituras vão funcionar, o medo das pessoas, de 60% das pessoas que recebem algum benefício, vai funcionar na hora do voto e o Milei vai ficar no meio do caminho. Esse é o meu sentimento, que eu acho que o que a gente está vendo aí é muito reflexo desse oba-oba, mas as pessoas vão sair para votar e votar para continuar como está. Mas é um outro país da América do Sul rachado, né? Independente do resultado. E tem um ponto importante. Eu ainda acho que a oposição vai ganhar, mas tem um ponto que é importante, que faz a gente entender melhor como a economia pesa. Quando o Macri se elegeu na Argentina, o PIB per capita era 13 mil dólares. O Macri entregou para o Fernandes em 2019 com PIB per capita de 10 mil dólares. Perdeu 30%. Empobreceu. Ou seja, o país empobreceu. Podemos ficar aqui discutindo, não, mas é medida certa ou não. Isso é fato, é o bolso da pessoa. O assado deles era 270, hoje é 3 nesse ano voltou para 13 mil dólares. Isso é uma força muito grande para a situação, para o massa. Estou falando, o assado deles era por volta de 280 pesos. Hoje são 3 mil pesos. O medialuna, acho que era 20, 80 pesos, hoje é 240, sabe? Que é o pão francês dele, que é a croissant. Teve lá recente, né? Nesse aspecto, não, é que nós já falamos tanto de Argentina, eu fui estudar, né? Mas então, nesse aspecto da inflação é assustador, e por isso que eu acho que o Milei pode até vir a ganhar. Mas o fato é que o argentino, a gente fala que ele tá pobre, não sei o quê. O PIB per capita na Argentina é 40% maior que o nosso. A gente ri dos argentinos, mas nós somos muito mais pobres que eles. E ainda mais nós temos uma desigualdade maior. Não, eu acho que é o seguinte, quando você tem uma crise econômica... Quando você tem uma crise econômica, leva vantagem quem vende sonhos. E quem vende sonhos é a oposição. E quanto mais radical for essa oposição, mais fácil, mais sem travas para vender os sonhos impossíveis, e a população, ela tá louca para ter alguém para resolver o problema dela. Então, o salvador da pátria, alguém que se apresenta como salvador da pátria, tem muita chance de dar certo. Isso é exemplo, inclusive, no país, aqui no Brasil. Isso serve para o mundo inteiro. Na eleição, né? Não na eleição. Não estou falando de governo, estou falando da eleição, processo eleitoral. Mas essa é uma dificuldade para o Milei, né, Mário? Porque o Milei está dizendo que ele vai acabar com todos os benefícios, ou com grande parte dos benefícios. Então, ele não está se prometendo como o salvador da pátria. Não. Da lógica tradicional. Foge totalmente da lógica tradicional. Fora da caixinha. Mas o que acontece é que o argentino talvez esteja tão cansado desse modelo e tão descrente de governos que é capaz que ele resolva chutar o balde. É isso. Ele diz o seguinte, tá tudo tão ruim que eu preciso mudar. E esse é o cara que tem que já testei aqui. Eu tô com o Mário Covas. Nessas situações, a população quer uma esperança, né? E acaba pegando alguém ali, um salvador da pátria, e muitas vezes a gente vê que isso acaba... O resultado de um governo disso é muito ruim. Eu acho que o Milei até, ele já, se ele ganhar, eu acho que ele vai ganhar, eu acho que ele já até começa errado. Sem juízo de valor ao presidente Lula, eu acho que ele já se coloca que não vai sentar com o presidente do Brasil. Mas isso é um discurso eleitoral. Sem dúvida, mas eleitoral para tentar mostra um desequilíbrio total, já dá. Pode ser, né? Pode não ser. Pode não ser. Agora, um aspecto. Eu não confio em quem não penteia cabelo. Eu não penteio o cabelo, mano. É louco, mano. O cara tem cara de louco, velho. O aspecto que eu acho interessante nessa conversa é pensar comparativamente como o combate à inflação virou um patrimônio brasileiro. A sociedade brasileira não aceita um governo que perca o controle da inflação, como a gente está assistindo na Argentina. Ou seja, eu acho que quando a gente pensa do plano real para cá, toda vez que a inflação sai um pouquinho do controle, o governante é punido. Você é muito novo, meu amigo. Sorte sua. Não é tanto, não. Sim. Mas é o seguinte, o Fernando Collor de Mello foi eleito desta forma.
Foi o primeiro presidente da República depois de um período sem eleição. Ele foi eleito porque ele era o salvador da pátria numa época que a gente vivia uma crise econômica aqui brutal. E era o cara que tinha o saco roxo. Jet ski, eu faço isso, faço aquilo. É ok, isso fica uma coisa das pessoas ter a crença de que esse de fato vai mudar o mundo. Amanhã o céu vai estar cor-de-rosa, não vai estar mais azul. Mas, Mário, pensando... o sistema que está acontecendo hoje na Argentina, esse é o caminho. Mas pensando do ponto de vista do argentino, o que ele faz numa situação dessa? Ele escolhe a mudança. Política é cardápio. Política e cardápio, isso aí é o que ele tem. Foram apresentadas essas opções para o argentino. O argentino vai falar o quê? Vou insistir no erro? Vai continuar apertando lá o governo? Você é governo. Isso mesmo. Não é. Você quer massa. É que você está sentado aqui sem conhecer o argentino. Você foi lá no Dom Julio. Você foi no Dom Julio e fica querendo dar palestra. Você foi para a Argentina. Fala a verdade. Vai. As pessoas que recebem benefício, muitas vezes, não acham que tá ruim. O empresariado lá, eu conversei outro dia, por acaso, com um argentino. Ele falou, como é que não tá ruim? Olha o índice argentino, mora aqui no Brasil há 16 anos, mora fora de lá há 20, mas ele foi lá, votou na Patrícia e voltou. E ele falou assim, eu se estivesse lá, eu ia votar no Massa. Não vou votar nesse cara. Desequilibra tudo. Minha família tem comércio lá, nunca ganharam tanto dinheiro. E as pessoas que recebem benefício estão mais pobres, mas estão equilibradas. Mas esse é um aspecto importante. Eles estão com um descontrole nas contas muito grande, especialmente do governo, gigantesco, meio beco sem saída, mas... eles não estão tão pobres como a gente. É isso que eu tô falando. É o que eu falei do PIB per capita. Tá ruim. É maior do que 4 anos atrás. Esse é o único trunfo do Milei, mas o único. Mas de outro lado, a narrativa que chega para nós é que tá ruim, percebendo de outro lado. Lá não tá, mas ele está percebendo outras coisas, Wilson. Ele está percebendo que falta combustível no posto. Na hora que começa a acontecer isso, acende uma luz amarela. E eu acho que é esse ponto que ele está vivendo, como diz o Paulo. Ele está olhando... amarela mesmo. Não, acende e não tem como apagar, né? Então é capaz que ele resolva chutar o balde por isso. Ô Mário, mas pode ser que seja o que a gente estava conversando nos bastidores, que esse segmento específico não seja muito exemplo, porque algumas pessoas, como você estava lembrando do exemplo do Collor, acabam recebendo dinheiro, né? Enfim, em decorrente, mesmo estando numa fase difícil, como você falou... Na época do Collor não tinha benefícios. Não tinha benefícios sociais? Não tinha. Não, mas é que, assim, a tendência é quando você passa aperto, e inflação, para quem viveu com inflação, eu vivi, você tem uma coisa que você não tem noção de quanto custa. Você fazia uma pesquisa, que eu falei para você, fazia uma pesquisa de preço para comprar um bem qualquer, ia numa loja, custava 10, ia na outra, custava 20, na outra custava 30, estava ao contrário de 10. Quando chegava lá, já não estava mais 10. E eu não tô falando assim de um mês pro outro, tô falando no mesmo dia. É que nem passagem de avião agora. Você Não, aí eu concordo plenamente com o Mário. Concordo plenamente com o Mário nisso. A gente tava tão desesperado que ele veio com aquele plano maluquíssimo. Lembra da Zélia? Parecia até a Dilma se explicando lá no Silvio Santos como que era ele. Ela não conseguia falar nada, o Silvio Santos tentava ajudá-la. Ele deixou a gente com 50 conto no banco. Exatamente. E a gente não reclamou. O desespero que a gente acreditava que aquilo ia dar certo. Queria acreditar que... E não deu. Mas não quer dizer que não possa... Era o salvador da pátria. Era o salvador da pátria. É isso que eu estou dizendo. Quando você tem uma crise assim, econômica, mas você Mário, tem chance de você O Milei, ele é diferente num aspecto. Aí eu discordo de você num único ponto. Você está fazendo uma comparação do Collor, que era um cara que acreditava no Estado. O Milei é um cara que vem numa outra frente. Outra dimensão. Exato. É pior muito ainda. Pior. Não, era o salvador da pátria contra o chutador de balde. Basicamente, porque o Collor, ele claramente era um cara do establishment, ele era claramente um cara que estava ali e acreditava que a solução... de Marajá. Sim, mas a solução estava dentro. O Milei, desde a campanha, e aí o movimento do Milei precisa ter uma atenção especial da sociedade, é que é um movimento de fora do Estado, dizendo que Estado não serve para nada, que Estado... falando que teve fraude eleitoral. É um movimento até anárquico.
Então, eu acho que é completamente diferente, assim. E é um movimento que, obviamente, ganha adesão pela situação econômica argentina. Não, Paulo, talvez eu não tenha me expressado bem. Eu não estou dizendo que, comparando ele com o Fernando Collor, estou comparando as situações. A tendência da pessoa procurar um salvador da pátria. Se esse salvador da pátria é bom ou ruim, se ele de direita ou de esquerda, não importa. É um salvador da pátria. O meu ponto é que há uma diferença ideológica dos salvadores da pátria. Entendi. Se você comparar, por exemplo, o Collor com o Milei, você tem uma diferença significativa de visão de mundo mesmo. E aí, a gente já testou a visão do Collor. Mas a visão do Milei ainda não. Porque é um anarcocapitalista. Não testamos. Tem um governo em lugar nenhum. Nunca vi um anarcocapitalista presidente de um país como a Argentina. Vai ser engraçado.